Um dos temas mais pedidos e sugeridos quando a gente perguntou sobre o que as pessoas queriam nos ver falando aqui no canal foi sobre a vida de oração do casal, como conciliar em meio a tanta correria a espiritualidade. A gente percebeu que existe uma sede muito grande no coração das pessoas de buscar a Deus mediante a oração, e é realmente fundamental. A oração é o ponto central na vida de qualquer cristão, principalmente da família cristã. É isso aí, vamos falar sobre isso? Vamos! Muita gente acha que a oração é algo assim muito complicado, difícil, algo para pessoas muito santas, perfeitas, e alguns se acham indignos até de rezar diante de Deus. Ou então imagina que para ter uma vida de oração é preciso passar longas horas diante de Jesus, ou fechado num quarto, ou numa capela. Ou ter PhD em Teresa d'Ávila, ou Teresinha de Jesus, ou São João da Cruz. E a verdade é que quando a gente se casa, realmente o nosso tempo fica escasso. Se antes, quando a gente era solteiro, a gente tinha um tempão, às vezes, para ficar diante de Jesus, fazer todas as nossas atividades paroquiais, e rezar, e adorar, e tudo mais, e vigília, e blá blá. Mas você sabia que às vezes é conflito de muito casal, por quê? Sim. Às vezes vivia uma vida de oração porque tinha mais tempo antes de casar, e quando casa se vê apertado diante do tempo para rezar. Exatamente, esse é o conflito. Esse é o porquê de tantas pessoas pedirem esse tema. Eu também acho que é. E é uma coisa que a gente vive mesmo. Eu vivi quando eu casei, porque antes eu não precisava cuidar de casa, sendo missionária na Canção Nova. Claro, dá aquele grau na casa comunitária, mas eu dividia com mais 7 irmãs de comunidade. De repente eu me vi tendo que administrar junto com meu esposo uma casa só pra gente. Então tinha roupa pra passar, banheiro pra lavar, tinha marido pra namorar. Então todas aquelas atribuições da vida de esposa, e que realmente de repente eu me vi assim, meu Deus, que hora eu vou rezar? E quando chegam os filhos, intensifica ainda mais essa correria, né? Exatamente. E aí a gente vai precisar entender que para cada tempo, Deus nos pede um jeito diferente de rezar, um jeito diferente de se comunicar e de estar em intimidade com Ele. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente cria uma fórmula ou rotula a vida de oração com aquela determinada característica e esquece de abrir a visão do que realmente é a oração. A gente se prende a uns conceitos de oração. Ele está falando isso porque vamos relativizar, tudo que a gente faz é oração. Se estou varrendo a casa, esse varrer é uma oração, sei lá, entendeu? Barulho da vassoura, isso se transforma automaticamente numa oração. A gente está falando de fazer tudo isso na presença de Deus. Existe uma diferença muito grande, porque trabalhar um trabalho braçal não significa necessariamente que aquilo vai ser uma oração. Sim. Mas a pessoa que faz tudo isso em Deus, na presença de Deus, com o coração em Deus, pode transformar esses momentos em momento de profunda intimidade com Deus. E aproveitando desses momentos para conversar com Deus. Porque uma dona de casa às vezes não vai ter mais do que aquele tempo ali na pia de louça para talvez conversar com Deus. Senhor, olha para minha família, olha o que estamos vivendo, necessitamos da tua presença aqui em casa, derrama sobre nós teu Espírito Santo. E é ali, nessas atividades cotidianas, que nós vamos viver esses momentos de oração. Às vezes é colocando um filho para dormir. Aqui na Canção Nova nós temos uma espiritualidade própria da regra de vida da Canção Nova: a Eucaristia diária, a confissão, o terço, o jejum, o estudo da palavra. Você aí vai precisar encontrar meios de estar em contato com Deus. Por exemplo, na minha vida de casado, o tempo que eu vou ter para fazer o meu estudo da palavra, às vezes é contando aquela história bíblica para os meus filhos. E eu vou ter que fazer daquele momento ali um momento de meditação da palavra, porque talvez o meu dia foi tão cheio, tão corrido, que eu não vou ter outro tempo para sentar com a Bíblia, o caderno, e gastar ali 45 minutos, 1 hora estudando a palavra de Deus. Aí a Déia falou um negócio interessante, que são as práticas de piedade. As práticas de piedade, que ela falou que é o estudo bíblico, o terço, a Eucaristia, a confissão e o jejum, são meios para se alcançar a intimidade com Deus. Porém, a vida de oração, a intimidade com o Senhor, ela é muito mais do que as práticas. Ela pode passar pelas práticas, e a prática pode ser essencial,
para me aproximar dele, porque precisamos dos meios, mas ela não resume toda a vida de oração. Porque eu posso fazer uma prática de forma totalmente vazia. Essa ideia de que Deus só olha a oração daquele que é perfeito, santo, aquele que vive na presença de Deus e é íntegro, é equivocada. A partir do momento que a gente entende a passagem que Jesus explica a oração do publicano e do fariseu, que está em Lucas capítulo 18, versículo 9. É isso mesmo? O fariseu vai até o altar e fala: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele lá, pecador, eu dou o meu dízimo, eu sou bom, né? Obrigado porque eu não sou que nem aquele outro, estufa o peito e reza alto. Enquanto isso, aquele lá, pequeno, vai lá para trás, profundo, e não ousa sequer levantar os olhos na presença de Deus e bate no peito e diz: Senhor, eu sou um miserável pecador. E Jesus diz que esse último vai embora justificado, enquanto aquele fariseu não. A oração ela precisa ser feita a partir da nossa verdade. Qual é a minha verdade? A minha verdade hoje é: sou casada, esse é o meu estado de vida, eu tenho os meus filhos para cuidar, a minha casa é a primeira igreja doméstica, né? A primeira missão é a igreja doméstica pela qual eu sou responsável, que Deus me confia. Então a minha oração ela vai ser muitas vezes traduzida ali. A gente não tem assim a solução para sua vida espiritual, mas como é que a gente vive aqui em casa, e claro, sempre tendo que crescer e melhorar, mas a gente busca esses momentos em que nós estamos juntos para sempre viver momentos de oração, desde o início do dia. Quando entramos com os meninos para dentro do carro, já para levá-los para a escola, já começamos a rezar. Ali fazemos nossas orações, entregamos nosso dia, a escola das crianças, o nosso trabalho, pedimos o Espírito Santo, entregamos nossa comunidade, nossos familiares, tudo que vem no nosso coração. E os meninos já rezam também, e eles já participam da oração. Tem dias que eles mesmos pedem: eu quero rezar hoje, aí conduz e reza, é bonitinho, né? Porque a criança já vai pegando gosto pela oração, porque percebe que aquilo faz parte do cotidiano da família. E a gente sempre preza para começar uma oração assim de maneira espontânea, para que eles criem essa intimidade com Deus espontânea, como um amigo, quando fala com um amigo, quando fala com alguém que é próximo, né? Quando a gente sai da escolinha também, a gente vai para a missa todos os dias com eles. Durante a consagração, a gente conscientiza eles da presença de Jesus no altar. Durante a comunhão, eles vão com a gente e ajoelham diante do ministro ali com Jesus na mão. Eles voltam e ali a gente faz uma outra oraçãozinha com eles, né? Que é: Jesus, ainda não posso te receber, mas o Senhor pode vir morar no meu coração. Fica comigo e guarda minha alma para ti. Essa oração de comunhão espiritual que eles já podem fazendo com Jesus, né? Depois, aqui em casa, eu passo o resto do dia com eles e aí trazendo Deus sempre bem concreto, bem presente. Em todas as coisas que a gente faz, a gente fala de Deus o tempo inteiro. A gente sempre puxa um exemplo para falar das coisas de Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa casa, em tudo. Isso para eles é ótimo. Nesses dias atrás, o Bento teve uma crise de ciúme. Foi aniversário do Matias, aí o Bento ficou com ciúme. Aí eu fui trazendo a situação de Caim e Abel. E depois que eu trouxe aquela situação, que ele bem conhecia a história, ele parou com aquela história de ciúme, parou de chorar e de dar birra e tal, porque ele entendeu: nossa, eu não posso deixar o ciúme entrar no meu coração. Olha o que aconteceu com Caim e com Abel, Mas né? por quê? Por causa do contato deles com a Bíblia infantil, né? Da Canção Nova. A gente está sempre lendo as histórias bíblicas, envolvendo eles com tudo isso. Então não é uma coisa esporádica, de vez em quando, ou só na hora de dormir. Não, é durante todo o dia mesmo. A gente para rezar o texto junto. Então eles vão pegando isso, eles já vão puxando o mistério. A gente já percebe que o Bento é mais ligado aos mistérios dolorosos, à via sacra. Ele gosta dessa mística. Isso é interessante. Antes do almoço também a gente reza, incentiva que eles puxem as orações. Antes de dormir também. A gente faz um momento de pedido de perdão, exame de consciência do que fizemos de errado durante o dia, e ali pedimos perdão a Deus e, se preciso, também pedimos perdão ao outro. Todos nós, os meninos e nós, né? A gente pede perdão e eles ficam esperando o momento que a gente vai pedir perdão. Eles acham ótimo isso, né? Eles Eu quero ver o que foi que minha mãe fez de errado. Hoje mesmo, hoje à noite, eu fui botar o Bento para dormir. Ele: papai, por que você quer pedir perdão hoje? Aí eu falei: olha, eu quero pedir perdão, Bento, porque eu fui muito bruto com você na missa hoje, quando eu fui te chamar a sua atenção. Você me perdoa? Ele me deu um abraço e um beijo gostoso. Ele: claro, papai, eu te perdoo.
Aí depois cada um pediu perdão por alguma coisa, depois a gente agradece por uma coisa boa que a gente viveu naquele dia, a gente reza por alguém, aí tem oração de São Miguel, oração do Anjo da Guarda, que a gente sempre faz durante a noite. E a gente como casal, nem sempre a gente vai conseguir um tempo para fazer estudo da palavra junto, para fazer uma adoração juntos. O terço nem todos os dias a gente vai conseguir rezar junto, mas é importante que cada um busque o seu momento de viver essas práticas de oração. Agora, como casal, antes de dormir já na cama, a gente faz o nosso momento de oração como casal, apresentando os nossos pedidos, as nossas súplicas a Deus, os nossos agradecimentos como casal. Aquilo que mais agrada a Deus é a verdade do nosso coração. É uma oração humilde. A palavra de Deus diz que a oração do humilde agrada a Deus. É a insistência, porque acredita que Deus pode realizar, mas também é a oração que se submete à vontade de Deus. Não é a oração orgulhosa. Então se apoia ali em Lucas capítulo 11, versículo 9 em diante, onde fala da oração, onde pedir recebereis, buscai e achareis, todo aquele que pede recebe, e não faz a leitura do contexto. A palavra de Deus, quando fala tudo, esse tudo é relativo à nossa salvação e não às coisas materiais. Às vezes a pessoa fica até frustrada com Deus, que abandonar a igreja porque pediu tanto para aquela pessoa, pediu tanto para isso não acontecer. A pessoa vive uma frustração, uma decepção com Deus. A oração do humilde submete a sua vontade à vontade de Deus. É a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. É a confiança plena de que Deus tem sempre o melhor, de que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. E aí esse abandono em Deus. A oração do orgulhoso é aquele que eu já falei, né? Já. Então é assim, é de forma muito simples, de forma muito verdadeira e também no concreto do dia a dia, da nossa vida de casado, de família, que a oração acontece. Esperamos ter ajudado vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Nossa, então tchau. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar nosso vídeo. Deus abençoe você. Amém. Tchau, tchau.